Com vocês mais uma vez para mais um mapa sistêmico. Bom, o mapa sistêmico que vocês estão enxergando, não se engane, ele parece um monte de risco sem sentido, mas na verdade ele é mais uma situação de RH que a gente tem aqui, mais uma situação de pessoas, de gestão de pessoas, que é a questão do alto turnover e a perda de talentos. Nesse mapa em especial, nós vamos estar falando sobre uma organização da área agro, mas ele se adapta muito bem a qualquer tipo de organização. Então vamos explorar a complexidade que tem, que essa complexidade parece mostrar uma coisa macarrônica, mas na verdade é a complexidade envolvida, e isso que nem é toda a complexidade que de fato uma organização enfrenta. Então vamos começar pela variável central. A variável central que a gente quer observar é o turnover, ok? Então o turnover está aqui, é a nossa variável central. Quais são os mecanismos, os processos que estão envolvidos nesse mapa? Vamos começar pelo início, que é aqui quando começa a acontecer os limites do crescimento. Uma organização, ela tem o seu crescimento, tem várias fases de crescimento, seja no início, seja ao longo da sua vida. O crescimento demanda por profissionais especializados, a gente abre vagas, na medida que abre vagas, e tem muitas vagas abertas, e tem muita concorrência, e tem, eventualmente, falta de profissionais no mercado, aumenta o tempo médio de contratação. Isso acaba, como eu não tenho o fechamento daquelas vagas, ocorrendo sobrecarga de equipes, e isso pode levar a, entre outros fatores, redução do nível de engajamento e aumento do turnover, o que vai limitar o crescimento do negócio. Então, esse B1 aqui é o início dos limites do crescimento. Se fosse só isso, a gente trabalhava com mais afinco e tudo melhorava, mas as coisas são mais complexas do que isso. Vamos colocar aqui na questão o B2, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente, em função do turnover, faz alguns tipos de programas reativos. Esses programas reativos, eles, num primeiro momento, eles vão aliviar uma série de sintomas, eles vão aliviar o nível de engajamento, eles vão aliviar o nível de satisfação do trabalho, eles vão dar alívio imediato na rotatividade, e isso tudo, no curto prazo, tende a acalmar o problema do turnover. Mas a gente sabe que essas coisas de alívio imediato e de quebra-galhos que não dão certo, eles, no final das contas, no médio e no longo prazo, eles acabam não dando certo. E aí a gente precisa olhar mais profundamente ainda o sistema. Vamos olhar aqui para o que deveriam ser as ações fundamentais e como a gente trata elas. Como a gente adota muitas ações paliativas, a gente começa a ficar dependente dessas ações paliativas, fica dependente dos quebra-galhos. E isso diminui a capacidade da organização, especialmente a capacidade da gestão de pessoas, de dar soluções estruturais para as questões de pessoas, especialmente para as questões de retenção, atração e retenção e motivação de talentos. Que, se fosse feito adequadamente, reduziria o turnover, melhoraria o grau de autonomia do trabalho, aumentaria a flexibilidade do trabalho, daria mais clareza para a carreira, daria uma melhor percepção de propósito no trabalho e um maior reconhecimento percebido, que, por sua vez, melhora a experiência do colaborador e melhora o nível de engajamento, melhora a qualidade da liderança e, por sua vez, o nível de engajamento, e melhora a satisfação no trabalho, reduzindo o turnover. Então vejam que isso aqui são o transferindo fardo. Eu transfiro o fardo da resolução do problema para quebra-galhos e não para a solução fundamental. E começa a ter cada vez mais dificuldade de tomar a solução fundamental, que é a capacidade de dar ações estruturais, que mexem profundamente no sistema. Vamos adiante. Agora vamos entrar com o B5. Aí fatores externos complicam bastante a situação. Então eu começo a entrar com as questões da nova geração. Mudanças geracionais. Mudanças geracionais aumentando as expectativas de flexibilidade do trabalho, da organização, criando desalinhamento com o modelo de trabalho vigente, criando insatisfação no trabalho. As mudanças geracionais criam, a partir das novas gerações, uma maior expectativa de propósito. Se esse propósito não está claro, não está bem estabelecido, ou ele não é adequado, ele cria desalinhamentos culturais, gera redução da percepção de propósito no trabalho e redução do nível de engajamento. As mudanças geracionais estabelecem mais expectativas de autonomia, que se desalinham com o modelo de gestões ultrapassadas, que levam a uma queda do nível de engajamento. As mudanças geracionais geram maiores expectativas de desenvolvimento rápido e cria desalinhamento com as trilhas de carreira, se as trilhas de carreira forem muito lentas, reduz a expectativa de permanência na empresa das novas gerações, o que aumenta o turnover. Então a gente entra com outro fator balanceador, aqui outro fator dificultador, que são um fator externo, que é das novas gerações. Vamos colocar mais complexidade na brincadeira. Aí ele começa a aparecer aqui, ó, a queda sistemática da atratividade da organização. Por quê? Com o aumento do turnover, a gente aumenta o turnover, maior a escassez de talentos, maior a competição por talentos, maior a competição por talentos, maior o turnover. Quanto maior o turnover, menos eu observo essa como uma marca empregadora, uma marca de bom lugar para se trabalhar, o que diminui o que aumenta, né? Vamos ler junto. O aumento do turnover diminui a marca empreendedora, o que faz com que caia o número de candidatos qualificados que chegam para mim, cai a oferta de talentos qualificados, aumenta a competição por talentos e aumenta o turnover. E
uma série de aspectos de atratividade da empresa, entre eles, por exemplo, o próprio salário, que pode aumentar o turnover, uma expectativa baixa salarial reduz a atratividade da empresa, diminui o número de candidatos qualificados e assim por diante. E aí aqui a gente entra num ciclo reforçador, um ciclo vicioso, que leva, quanto pior está, pior vai ficando. Bem, esses são alguns dos principais mecanismos. Fora tem uma série de outras variáveis que não apareceram aqui, ó, vamos ver aqui, ó, uma série de outras variáveis que tem por trás desse mapa. Então, nós temos os principais mecanismos, mas tem uma série de outras variáveis atuando aqui. A necessidade de um redesenho organizacional profundo atuaria em uma série desses fatores aqui, né, positivamente, que é a necessidade que a gente tem de atuar estruturalmente. E isso depende de uma atenção da liderança para o problema da retenção e para o problema de gestão de pessoas de uma forma geral. Então, aqui, não é só uma questão de pessoas, de gestão de recursos humanos. É uma questão da atenção da liderança para essa questão, porque é uma questão que perpassa toda a organização. E se a gente fosse capaz de fazer redesenhos organizacionais profundos, a gente estaria atuando em uma série de fatores aqui que beneficiariam o nosso problema. Outro fator que aparece aqui também é, eventualmente, começa a ter alguns tipos de problema que tem a ver com custos. O aumento da pressão de custos começa a gerar outros fatores, redução de quadro de pessoal, redução da flexibilidade no trabalho, redução do investimento no desenvolvimento de pessoas, que vai acabar piorando todo esse circuito central aqui que leva ao turnover. Outro fator que a gente tem aqui é que, eventualmente, numa organização que ainda não tratou disso de maneira adequada, o redesenho organizacional mal feito leva à burocracia organizacional. Isso reduz a velocidade de decisão e acaba caindo, dificultando ou piorando a experiência do colaborador. A burocracia organizacional também leva a uma diminuição do grau de autonomia do trabalho e gerando consequências ruins para essa questão mais central aqui. E outra coisa também que poderia atuar a nosso favor é a existência de programas de inovação, especialmente das empresas do agronegócio. Programas de inovação interna poderiam ajudar toda essa questão aqui, mas se eu não invisto, essas coisas não ocorrem. Então vejam que parece um macarrão sem sentido, mas na verdade é um aspecto muito importante, muito complexo da gestão do turnover e que se torna mais complexo ainda se eu começo a dar soluções quebra-galho. Gostaram, gente? Deixem comentários aqui e se quiserem conversar sobre o caso de vocês, entre em contato com a gente, que a gente vai ter o maior prazer de conversar sobre o caso específico da sua organização.